Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos horrorizados. Estamos aqui para mais um episódio do Pode Horrorizar. No episódio de hoje, estamos aqui com um episódio muito especial de um dos filmes que a gente aqui, particularmente do podcast, estava muito ansioso para ver desde que começou a sair trailer uns 3 meses atrás, sei lá mais ou menos quanto que foi. A gente estava muito ansioso porque é de uma produtora que a gente ama e também é do jeito que a gente gosta, que é suspense psicológico e sobrenatural, né? Então, hoje a gente vai falar aqui, como obviamente vocês viram pelo título, nós vamos falar sobre Talk to Me, Fale Comigo, que é o novo filme de terror que está nos cinemas, lançado pela A24, né, uma das nossas produtoras favoritas, e tá dando o que falar, né? Esse filme foi lançado com um pouco de atraso aqui no Brasil, foi lançado pela produtora Diamond Filmes, né? Mas chegou, pelo menos. Tem filme que nem chega, né? Então, vamos pelo menos agradecer que chegou com umas 3 semanas de atraso, mas veio. Enfim, hoje a gente está com uma convidada especial. A gente está aqui com a Gucci, ela é da 24 Brasil. Provavelmente muita gente que está escutando segue eles no Insta e no Twitter. Enfim, bem-vinda, Gucci. Oi, gente, tudo bem? Obrigada aí pela apresentação. E vamos, que hoje tem bastante coisa para falar. Isso é verdade. Agora, nós aqui, a programação normal, estamos aqui com o Patrick. Olá, boa noite a todos. E com a Laura. Oi, galera. Nossa, galera, para de dar um oi tão sério assim, que vocês não são assim, tá, Patrick? para de fingir porque tem convidado. A gente tá recatado hoje, recatado. E estamos aqui com o Matheus Carvalho. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, como eu já disse no começo do episódio, né, a gente vai falar sobre o Talk to Me, que é um filme que foi lançado agora quinta-feira nos cinemas e tá dando o que falar pelo filme ser bem forte, bem perturbador e, na minha opinião, bem único. Mesmo ele se tratando de uma coisa sobrenatural, espíritos, blá, 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 eu sinto que ele tem um aspecto muito peculiar na narrativa dele, né? Enfim, a gente vai contar a história principalmente da Mia, né? Que ela perdeu a mãe recentemente, ela tá em luto, ela tá vivendo com a família de uma amiga dela e tudo mais. E aí, para tentar se turmar, ela se envolve com os amigos da amiga dela, que eles descobriram um novo hobby. Hobby, assim, bizarríssimo, né? Mas enfim, tinha que ser norte-americano fazer uma idiotice dessa. E um dos conhecidos dela, né, dessa nova turma de amigos, eles conseguem uma mão embalsamada, que ninguém sabe se é a mão, eles falam no filme, se é a mão de um vidente que viu os mortos ou a mão de um satanista. Eu acredito que essa questão vai ficar bem explicada na sequência, né, porque para quem não sabe, esse filme vai ter uma sequência que, na verdade, eu imagino que seja um prequel, né, porque o filme terminou muito bem fechado. Enfim, e eles conseguem essa mão embalsamada e através dela eles conseguem invocar espíritos de um jeito muito peculiar, como eu disse, né? Que eles colocam a mão na mão embalsamada e dizem, fale comigo. Aí aparece qualquer tipo de espírito e aí se você deixa ele entrar dentro de você, esse espírito tem controle no seu corpo. Se passar de 90 segundos, fodeu, a gente viu o que acontece no filme, né? E aí eles acabam indo longe demais nessa brincadeira e tudo, né? Adolescentes e tudo mais. E aí eles começam a liberar forças sobrenaturais bizarras nesse filme, né? Enfim, agora eu quero saber de cada um o que vocês acharam, né? Pra gente começar esse papo aí, porque a gente tem bastante coisa para falar desse filme, pontos positivos, negativos, enfim. Eu vou chamar o Patrick. Bom, gente, eu separei aqui um pouquinho do que eu anotei, né, pra não esquecer, já que eu vi o filme recentemente, agora do cinema. Recentemente não, agora à tarde, na verdade. Então tô com ele muito fresquinho aqui na memória, né. Bom, gente, eu não sou de gostar muito de filme com tema sobrenatural, mas esse filme eu achei ele bem único e bem especial, assim, com uma pegada bem diferente do que foi lançado até o momento no cinema, né. O filme aborda muito essa melancolia e o luto da personagem principal. A gente vê que ela tá passando por uma grande perda e as pessoas à volta dela
tentam ajudar com palavras de motivação, né? Mas não é o que ela precisa de fato para poder seguir em frente ou tentar melhorar, né, dessa situação que ela tá passando. Eu achei também que o filme ele tem muitos detalhes na trama, o que me fez ficar preso até o final, né? Porque eu achei o desenrolar da história muito bom. Eu acho que à medida que a história vai sendo construída, ela não entrega muito, sabe? Toda a trama em si é feita um pouco por debaixo dos panos, sabe? Fica todo aquele ar de mistério ali, que faz com que a gente queira chegar até o final, e eu acho que o final é o ápice do filme, que foi o que mais me chocou. Eu acho que o filme em si todo, no início, ele foi se construindo lentamente, para no final ele vir com aquele plotzão que, nossa, eu gostei demais do final. É uma das melhores coisas. Não sei se pode falar agora ou Pode, eu amigo. 100% spoiler. então, amigo, eu achei bom demais o final. Eu achei que teve um negócio que eu até cheguei a ver depois que eu vi um vídeo no YouTube, né? No vídeo no YouTube, o menino menciona sobre o canguru, que no canguru do início do filme ela não conseguia matar ele, e esse canguru volta no final do filme como uma mensagem, lembrando a ela que ela não conseguiria matar o amigo dela. Tanto que no final do filme ela se mata. E eu achei muito genial essa colocação aí que eles acharam pra botar esse sentido não, como que diz, Uma pra metáfora. botar. Oi, amigo? Uma metáfora. Pra botar essa metáfora no filme. Nossa, eu achei muito inteligente, achei muito legal isso quando você de fato capta isso, sabe? Eu achei que a atriz Uhum. principal também, ela transmite muito bem a emoção e eu acabei simpatizando demais com a personagem. Eu vi que muita gente no Twitter tava falando um pouco sobre o fato dos adolescentes decidirem fazer, né, tentar entrar em contato com esse espírito, mesmo sabendo das consequências da lenda e tal, mas eles vão lá e gente, eu acho que isso é a coisa mais normal do mundo. Eu acho que se ninguém for fazer a merda que tem que ser feito durante o filme, não vai ter filme. Então, Uhum. acho que estão reclamando de barriga cheia, porque eu achei que deu uma nova roupagem pra esse negócio de tentar se comunicar com o espírito. Porque todo mundo, quando criança, alguma vez já brincou de compasso, brincou com alguma outra brincadeira assim pra tentar invocar alguma coisa, né? Então, eu achei uma pegada bem nostálgica, assim, porque eu lembro de ter brincado com essas paradas, então eu super toparia se eu tivesse ali no lugar dela também. Mas, gente, no geral, esse filme pra mim é uma nota 9. Ele com certeza tá no meu top 3. Eu acho que a 24 vem acertando, né? E eu sempre nessa época, assim, né? Ano passado foi Boris, 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 e agora vem com Talk to Me, né? Eu achei maravilhoso e que venha mais filmes assim nessa pegada. Amigo, você falou uma coisa que, nossa, me remeteu agora. Eu voltei lá no passado. O jogo do copo e o jogo do compasso. Era Isso, muito gostoso. amigo. Eu amava brincar com essas coisas. Eu ficava me cagando, mas a adrenalina era muito boa. E o tabuleiro também, né? Tabuleirozão, clássico. Ai, amiga, Então, eu tava eu nunca brinquei com Ouija. Eu nunca vi então. um Ouija. Eu também não. Eu nunca brinquei com nenhum, né? Que a gente é terrorzeiro, mas a gente tem medo. Eu vi O um rosa único, na Shopee vendendo, eu tava quase comprando. Um o rosa. único assim Maior, o jogo acho que que eu era do vi Hello Kitty. na escola foi aquele. Eu não sei se vocês lembram do Ah, o Charlie Charlie Charlie. Charlie. Ah, Esse eu É, lembro. sei. esse aí. Você fez na escola esse, amigo? Esse eu fiz. Eu lembro que Eu na já época falei essa azul. pegou maior força naquele filme A Forca. Só que um não tinha nada a ver com o outro. Deu oi pro Charlie, Matheus. Não se mexeu comigo, né? Pelo menos. Enfim. Você deu nota 9, né, amigo? Sim, amigo, amei demais. Bom, então vamos agora com a opinião do Matheus. Então, gente, eu também adorei esse filme. Ele ficou muito gostosinho de acompanhar. Eu até fiquei com a sensação que se ele fosse um pouco maior, seria ainda melhor para mim. E eu não sei se vocês gostariam de estar naquela situação sobrenatural, tipo, na frente. Eu não sei se vocês ficariam por perto, como todos aqueles jovens ficaram, e ainda gravaram. Tipo, se eu visse alguma coisa sobrenatural assim na minha frente da forma como eles estavam se manifestando, eu não teria coragem de continuar brincando e acompanhando como aqueles jovens. E eu queria saber se fosse com vocês nessa situação, vocês também ficariam? Ah, acho que não. Eu Acho que eu ia estaria ficar. nisso fudendo. Eu acho que na Amigo, primeira eu ia dar uma cagada. Mas não, eu até brincaria ali é, na hora. Mas depois que eu vi eu que a acho merda tava sendo que feita, eu ia meter o pé.
Eu acho que é diferente por conta que a personagem tá num estado de vulnerabilidade que a gente não tá também, né? Então as escolhas dela são diferentes, porque ela tá procurando Uhum, qualquer coisa que faça ela sentir alguma coisa, porque ela tá em total inaptidão da Uhum. depressão, né? Porque então, pra mim, faz muito sentido ela aceitar e os amigos levar na brincadeira também, que eu acho que Ela quando a busca gente qualquer pensa receita. assim, ela tá buscando qualquer coisa, né? Porque é isso que quando você tá num quadro depressivo, não é que sim. você tá triste, é que você não tá sentindo nada. Você não tá sentindo felicidade, você não sente sentimento, você não sente tristeza. Você tem o sentimento de uma parede de concreto. Então, tipo, pra mim, faz sentido. Ela acho que quando a gente pensa em fazer essas escolhas, é que por isso que o pessoal fala, essa personagem é burra. Pra mim, ela não é burra, sabe? Ela tá muito vulnerável psicologicamente. Uhum. Eu percebi isso na cena que a mãe dela se manifestou no corpo do menino e ela, tipo, de repente, ela queria mais, queria falar mais com ela, queria ter a atenção dela e as respostas dela. Então, isso deixou bem claro, né, que ela estava em uma situação buscando a qualquer custo respostas sobre a mãe dela e toda aquela situação. Foi bem interessante. E eu sinto que nos filmes a parte mais difícil é tentar acertar no final, principalmente em filmes de terror. E esse final eu simplesmente adorei. Eu não esperava aquilo. E ela Arriba! ainda se deparando com o jogo, podendo falar através dele na última cena. Foi muito foda. Eu amei muito esse filme. Realmente eu senti que ele ficou até pequeno pra mim. Eu queria ver muito mais dele. E tipo, se realmente for acontecer uma sequência, tipo um prequel, né? Eu com Prequel. certeza, eu com certeza vou assistir, porque vai ser muito bom, tenho certeza. E é isso. Eu. A minha nota, eu vou dar 10 pra esse filme, porque eu amei. Uma coisa que eu concordei bastante com o que você falou, amigo, foi a questão da duração. Eu sei que, tipo, com a 24, pelo menos, né? É muito 880. Ou o filme é muito curto, ou o filme é extremamente longo. Mas eu acho que esse filme podia e precisava de pelo menos uns 10 minutinhos a mais, sabe? Eu acho que daria pra dar Uhum. uma profundidade assim, maior. Não foi uma coisa que abonou o filme, mas eu acho que teria se beneficiado bastante da gente ter, eu acho que uma imersão maior das entidades, uma imersão maior Sim. nas dimensões, né? Que mostra um pouco do inferno, vamos dizer, que o menino lá tá vivendo, o Riley. Sim. Essa cena ficou bem curtinha, né? Mas é pra gente ficar só na imaginação, né? Pra gente ficar no subconsciente, tipo, caramba, o que será que é que tá acontecendo? Eu gostaria, se tivesse uma opção de aumentar o filme, seria mais nessa parte deles mostrando a alma do menino possuído onde ela estava. Sim, eu acho que Ficaria legal. seria bem legal. Bom, Matheus deu 10 pro filme, gabaritou. Eu vou dar minha opinião já, tá, gente? Porque eu já acabei falando das coisas que os meninos falaram, eu vou acabar já falando das minhas coisas. Bom, enfim, eu tava muito, muito ansioso por ver esse filme. Não só pelo A24, nem nada do tipo, mas eu amo muito esse estilo de filme. Inclusive, Fale Comigo me lembrou um filme que não sei se alguém daqui vai conhecer, porque ele tem, tipo, sei lá, mais de 20 anos, né? Que é o Jogo dos Espíritos. Alguém conhece? Já ouvi falar, amigo. Cara, esse filme é muito bom. Ele é tipo 2001, 2002, sei lá, eu era bem criança quando ele lançou, mas enfim, tem uma vibe assim parecida, vamos dizer, com o que o Fale Comigo se propõe. Mas é outro tipo, mas é parecido. Enfim, bom, eu tava muito animado pra assistir o Talk to Me, né? E eu fui até na estreia, porque eu falei, cara, eu tô muito ansioso, preciso ir. Tá, eu fugi dos spoilers, não peguei spoiler, porque foi lançado antes, né? E teve gente que assistiu antes de lançar no Brasil e tudo mais. E aí deu tudo certo. Bom, o que eu achei do filme? Cara, primeiro de tudo, é difícil, né? É que nem a Gucci falou mais cedo das decisões da Mia, cara. É difícil, porque ela faz cada cagada e faz cada coisa, mas depois a gente para e pensa que o cerne do filme também é a questão da perda, do luto, dos limites que a gente vai para conseguir meio que o que a gente quer, o que a gente. Na verdade, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Assim, mais na parte da Mia.
né? O que ela tá precisando naquele momento, que é comunicar com a mãe e tudo mais. Então ela vai até léguas muito distantes para conseguir o que ela quer. É um filme que trata muito bem, é um filme de terror que trata muito bem também sobre luto, sobre se sentir insuficiente e tudo mais. É um filme muito visceral, sabe? É um filme que você fica, assim, completamente atônito em muitas cenas, em muitas decisões, em muitas situações. É um filme que é pesado, é muito pesado. Quem não ficou chocado com a cena do Riley? Quase não, basicamente se mutilando inteiro, porque o espírito entrou nele e era um espírito ruim, porque a gente viu no filme que não é só espírito ruim que entra espírito bom. A Mia não era ruim no final do filme, ela virou um espírito. Aquela menininha do hospital ajudou ela. Então existem espíritos bons nesse jogo, vamos dizer, nesse universo. Enfim, mas o filme é bem cruel, o filme é pesado, ele é graficamente pesado também. Ele não é muito de jumpscare, ele te assusta pelo visual e pelo que tá acontecendo. E não, tipo assim, ele tenta te assustar com barulho, com susto, coisa do tipo, né? Porque o sofrimento do filme, assim, da metade pra frente não para, cara. É uma coisa sofrida atrás da outra. Eu achei uma cena que eu achei impecável. É uma cena que já foi feita muitas vezes no terror. Mas nesse filme eu achei que ficou muito bom. Que foi quando a cena que a Mia ataca o falso pai dela, né? E aí ela vai cravar a faca no pescoço dele, aí vira o pai dela. Na verdade, o pai dela entra, porque não tinha ninguém lá, era uma alucinação dela. E ela crava no pescoço do pai. Essa cena a gente já viu em vários filmes e tudo mais, né? Tipo assim, uma alucinação do personagem principal, vai lá e, né, acaba matando outra pessoa. Mas eu acho que nesse filme ficou muito, muito legal, sabe? Você sente um desconforto durante o filme, sei lá, eu senti um desconforto, uma sensação de agonia, porque eu falei, cara, pra onde que esse filme vai? O que tá acontecendo? E tudo Amigo, mais. eu senti justamente o contrário. Eu senti um conforto vendo esse filme. Que horror! Tudo bem, amigo? Vamos de terapia? Mas Hein? porque eu gostei muito dele, achei muito gostosinho de assistir. Eu terminei, eu queria colocar ele de novo na mesma hora. Eu tive a mesma sensação assistindo o novo Evil Dead desse ano. Eu até comentei, falei a mesma coisa no podcast desse filme. Eu ainda achei o Fale Comigo melhor que o Dead Rise. Mas, enfim, só pra. Você puxou ele, eu vou falar a minha opinião dele também. Mas é uma coisa assim, parece que não para, sabe? É um filme, assim, quase impecável, cara. Eu me senti muito satisfeito vendo ele. Claro que, assim, como eu disse, né? Ele é quase impecável. O que, assim, me incomodou, que não é grave, mas me incomodou, é a falta de morte. Gente, quem que morre nesse filme? Quase ninguém. Morreu mais gente em Pânico 6 do que nesse filme. Mas, enfim. Amigo, para, você não tem local de fala. Tenho Não sim, eu tem. posso criticar. Não, não tem local de fala. Pânico 6 tem umas 7 mortes. Esse filme tem 3 no máximo. Enfim, faltou um pouco de body count, assim, sabe, no filme. Eu achei que poderia morrer aqueles amigos inúteis dela que ficaram lá, não prestaram pra bosta nenhum, só pra trazer essa coisa horrível na vida deles, entendeu? Eu acho que poderia ter morrido sim. Fiquei feliz que o Ryan se recuperou, isso foi bom, né? Tipo, mas enfim. As decisões da Mia foi uma coisa que me incomodaram, mas como eu falei, eu tô tentando enxergar por outra ótica, né? De tudo que ela passou e tudo mais. E outra coisa que eu falei mais cedo, o filme poderia ser mais longo. Poderia ter um pouco mais, assim, poderia ter expandido um pouco mais a parte da mitologia, entendeu? Mas, como vai ter essa sequência, que eu acredito que é prequel, não é sequência, pra mostrar a origem dessa mão ou coisa do tipo, eu acho que dá pra expandir nessa sequência, né? Eles têm a chance de fazer isso. Se eu entendi direito, o prequel já foi filmado. É isso mesmo, Gucci? Isso, ele foi filmado em segredo, então ele já tá em pós-produção já. Vai Vai ser a ser mesma Ah, que coisa legal. com X-Pearl. o X e Pearl, exatamente. Nossa, adorei isso. Tomara que seja uma trilogia, né? Quem sabe? Também. Seria legal. Vamos ver. E aí, o título fica engraçado, né? Talk to Me Again, sei lá o que vai ser. Mas, enfim. E é isso, gente. Eu dou pra esse filme entre 9 e 9,5, assim, sabe? Tipo, acho que ele foi, assim, não gabaritou, mas ele ficou muito próximo. E com certeza tá no meu top 3, junto com Scream e Sick.
Pra mim foi muito, muito bom. Foi uma experiência muito gostosa. Eu assisti, eu me senti, tipo, muito desconfortável e, puta, eu comentava assim, mesmo que baixinho o filme inteiro, sabe? Porque cada hora acontecia uma coisa que você ficava louco. Mas enfim, é isso. O filme é ótimo. E, Guto, você já tá confortável pra falar? Já ia te chamar. Claro, bom, primeiramente agradecer vocês por terem chamado a gente aqui, né? Vim representar. Eu não sei, todos vocês assistiram o filme mais ou menos depois que lançou, né? Então foi depois do dia 17, né? Eu assisti na Isso. quinta. Assisti domingo. Sim. Ah, tá bom. Não, é porque eu já vou fazer a minha culpa, porque eu ainda não fui assistir o filme de novo e eu assisti dia 7, na pré-estreia, aqui em São Ah, Paulo. verdade, Então, você tinha falado. então faz um tempo que eu já assisti esse filme. Mas eu acho ele um filme muito marcante. Eu gostei bastante de como eles conduzem a história. E, mais uma vez, né, a curadoria da A24 de escolher diretores. Então, tipo, os diretores, eles são irmãos que fazem curtas de terror no YouTube. E eu acho Gêmeos, né? assim que é por isso, isso, e eu acho que é por isso que eles escolheram fazer o filme mais curto também, porque eles já estão acostumados com esse tipo de artifício de fazer histórias bem fechadinhas e menores assim. O tamanho do filme não me incomoda. Eu acho assim que as partes que não mostram, né, por exemplo, né, que vocês falaram do irmão, da menina, eu já não lembro o nome das pessoas, para vocês terem ideia. Quando ele tá sofrendo lá naquele umbral, né? Que eu não diria que nem é o inferno, né? É o lugar onde as almas penadas ficam, aquele umbral. Eu acho que é muito importante não mostrar para que isso pegue a gente, cada um de um jeito muito individual. Então, dar os pequenos flashes. Então, por exemplo, vamos dizer assim que o que me deixa mais agoniada seria, sei lá, a sensação de queimação. E aí, um de vocês, na verdade, seria a sensação de arranhão. Como a gente não viu exatamente o que está acontecendo, automaticamente a minha mente vai me transportar para o que me dá mais aflição. Então, às vezes, não mostrar é importante para que atinja a pessoa no core dela, né? Então, eu Uhum. faço um paralelo com o Lovecraft. O Lovecraft faz muito isso. Ele não conta as coisas ou ele descreve as coisas de uma maneira que você não consegue saber exatamente o que é. Você automaticamente preenche as lacunas com as coisas que te dão mais aflição, que te dão mais medo, que te dão mais pavor. É Então, o que é o inferno pra você. É basicamente isso, né? porque você só vê alguns flashes de algumas coisas, mas você não sabe o que tá acontecendo. Então, pra mim, por exemplo, aquela cena, ele tava, tipo, queimando e sendo comido vivo. E aí eu não sei como foi pra vocês, mas a minha impressão era isso, que as almas, elas estavam, tipo assim, em cima dele, violando ele Se de todas as alimentando maneiras dele. possíveis. Sim. É, A minha também foi a mesma violando ele, coisa. entendeu? Mas pode ter outras pessoas que têm outras interpretações, entendeu? Então eu acho que essas partes que não preenchem as lacunas que ficam abertas, elas são feitas para que a gente venha aqui falar sobre o filme, para que a experiência seja dialética. Então o filme, ele conversa com a gente conversa com o filme na hora que a gente termina de assisti-lo e começa a pensar sobre ele, conversar com os nossos amigos sobre isso e etc. Além disso, né, como eu falei, eu gosto da personagem principal porque ela tem um arco muito redondo, né? Então, desde o começo você entende que ela tá passando por um luto, que ela não quer superar esse luto claramente, porque ela não quer conversar com o pai dela, ela não quer estar na casa dela, então ela está o tempo todo fugindo. E o que mais eu acho interessante, que eu acho que é o que a diferença que traz, né? Porque esse é um tema batido, né? Espíritos, você conversar com eles, né? Vocês deram alguns exemplos que é comum aqui no Brasil, né? Que fazer tipo jogo do copo, fazer Charlie Charlie, etc. Só que diferente das maioria das experiências, é uma experiência boa, né? Ela fala assim que é gostoso, é como se fosse uma droga. Então, eu não lembro de filmes de terror que façam isso tão bem. De, tipo, por que as pessoas estão fazendo isso? Por que elas estão vendo aqueles espíritos horríveis? Por que elas estão se deixando possuir? Porque é bom. É a mesma coisa que, tipo, quando a gente Faz questiona, ai, por que a voltar, né? pessoa. Não, e por que a pessoa usa, sei lá, cocaína? Ai, todo mundo sabe que é ruim. Porque na hora que você experimenta é bom. E é isso. Todo mundo sabe que vai fazer mal, assim, em uso prolongado e tudo mais. Mas você usa porque é bom, porque na hora é bom. E ela não tá procurando, assim, pensando no futuro dela, ela só quer se sentir bem. Então, pra mim, as escolhas delas não são burras, entendeu? Eu não acho que ela é uma personagem burra, ela é só uma personagem totalmente vulnerável. Que ela vai arrastando as pessoas pra merda dela, entendeu? Que ela não consegue sair sozinha, então ela arrasta as pessoas.
E todo esse fundo de terror pra falar sobre luto, pra falar sobre, né, que são os. Ai, como que é? Target os temas sensíveis, né? Que é o suicídio também. Eu achei bem interessante como eles trabalham isso, tanto quanto com a questão da mãe dela, quanto ela mesma, né? Que ela resolveu se sacrificar, ou seja, cometer suicídio, porque ela não aguentava mais também, né? Não que seja isso suicídio, né, gente? Não é isso. Mas ela também tá e ninguém conseguia ajudar ela, e ela tá num nível que ela também escolhe fazer isso. Eu achei todos esses temas muito interessantes e usar o terror, né? Porque a gente consegue compreender o quê? Que a mente de uma pessoa que tá deprimida, uma pessoa que tem pensamentos suicidas, é esse terror o tempo todo. São esses monstros falando no seu ouvido, você buscando qualquer coisa pra você sentir. Então, além de todo o fundo de terror, e o filme, como terror, ele é aterrorizante e angustiante também, né? Que ele não Uhum. dá susto, mas ele o tempo todo te pega e fica te fisgando como se fosse uma faca te. Você. É uma agulha, eu diria, né? Que eu acho que não é uma faca porque não machuca tanto assim. É uma agulha te cutucando, um incômodo. E pra mim, eu diria assim que é uma nota também 8, 9, porque tem uns percalços assim de tipo, eu achei meio bobo mostrar o canguru do começo, sabe? Eu acho que se não tivesse mostrado, a gente entenderia que ela tá fazendo essa ligação do começo, aquela ligação que ela tinha com o menino. Às vezes eu sinto que ele trata a gente meio assim, com muito. Tipo, ficar mostrando muitas coisas, tipo, olha, não, ó, vocês estão entendendo agora? Olhem aqui, o canguru, Ao vocês invés de lembram do deixar pra começo? interpretação, né? Exato, e aí isso me deixa meio intrigada, assim, também, tipo, mostrar a mãe. Tipo, todo mundo já tinha entendido que a mãe tinha suicidado, mas não, mostrou a mãe no suicídio. Eu acho que não precisa dessas coisas, né? Mas eu acho que isso não estraga o filme, não estraga a experiência. Eu acho que esse filme é uma experiência muito boa. Eu recomendo que assista no cinema, porque é muito legal. Ele é E muito o ambiente. atmosférico, né? Ele dá. Ele exatamente. Ele tem uma vibe, assim, que é muito boa de assistir no cinema. Porque você não tem Concordo. a opção de pausar. Você não tem a opção de pausar no cinema. Então, às vezes, tá te dando aflição e você não tem o que fazer. O que você pode fazer é fechar o olho no máximo, mas você vai ter que assistir aquilo. Sentir a adrenalina do Exato. filme correndo toda hora. Isso. E é isso, também tô ansiosa para a sequência dele, para ver o que mais, né? Porque na minha interpretação, na minha cabeça, como eu disse, gente, eu assisti o filme faz um tempo aí. Eles estavam com a mão esquerda e aquela galera que aparece no final tava com a mão direita. Então eu entendo que vai Aham. contar a história da outra mão, né? E vai ser bem interessante, eu acho, a gente entender, tipo, o que tá acontecendo ao mesmo tempo, ou até antes, né? De, tipo, outros jovens brincando com isso e como isso vai afetar outras pessoas. É, e esse filme tem uma parte que eu acho que a gente não comentou muito sobre as consequências de você mexer com o mundo de lá, né? E a falta de respeito que as pessoas têm com os mortos e como os adolescentes também não veem consequências em bosta nenhuma. Então, ele pega muito também essa parte, assim, sabe? No final a gente vê que tá, até os adultos estão fazendo o jogo no final, né, da mão. Mas é um filme que, tipo, trata das fragilidades e da falta de noção dos adolescentes também. Mas é legal como um filme que é tão assustador trata de temas tão sensíveis, né? Como perda, luto, suicídio e fragilidades em geral. Eu acho que casou muito bem. E vindo de dois diretores que são youtubers. Tipo, a 24 deu uma puta de uma chance pra eles, assim, sabe? E deu muito certo, né? Se pagou. O filme também tá indo muito bem em bilheteria. Se eu não me engano, tá em 40 e poucos milhões ou 40 milhões, coisa do tipo. E para um filme da 24, que é muito barato de se produzir, é sucesso, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho que influenciou também muito diretamente na greve que tá tendo dos roteiristas, dos atores, que obviamente é por pagamento justo e tudo mais, só que tem a questão de os estúdios atualmente. Vocês viram quantos fracassos de bilheteria tiveram esse ano? Tipo assim, o terror foi um dos únicos gêneros que deu lucro, de verdade, porque Pequena Sereia, Missão Impossível, Indiana Jones, The Flash e o caralho é 4, com orçamentos inchados, inflados, entendeu? Então isso prejudicou muito, deu muito
prejuízo. Muito assim, né? O que eles falam que dá muito prejuízo, mas Hollywood é bilionária, entendeu? Mas acabou dando muito prejuízo esse ano, e aí acabou, né, eles cortando salário, não querendo negociar e tudo mais, e a gente tá parado nessa greve aí, que ninguém sabe o que vai acontecer, já faz, acho que 2 ou 3 meses que tá nisso. E é bom também a gente ver histórias assim mais simples, vamos dizer, em termos visuais, vindo de pessoas novas e criativas, que aí saem resultados bons que nem fale comigo, né? Eu acho que tá, além do orçamento tá muito inflado em filmes tipo Flash e afins, tá com orçamento altíssimo e histórias mal dirigidas e mal feitas, então não tem como ter um retorno no cinema, fora que o cinema também tá muito caro, então as pessoas diminuíram muito a ida ao cinema. Então, tipo, eu ia com muito mais frequência, agora eu vou mais pra, tipo, preciso ver um filme pro podcast, então eu vou no cinema e assisto, porque fora isso, tá muito caro o cinema, então não é uma coisa que você consegue frequentar e apoiar os filmes com frequência. Igual, tipo, antigamente a gente conseguia fazer mais. Também. Mas, enfim, já que a Laura falou, vou encerrar com ela. Vai dar a opinião dela sobre o filmão. Ai, a minha bela opinião. Bom, como todo mundo, eu adorei o filme, eu gostei muito. Eu fui assistir sem ter visto nenhum trailer, então pra mim foi tudo uma surpresa, não sabia, tipo, quase nada sobre a história. Só que era algo com brincadeira, porque o Gali tinha comentado, é tipo brincadeira do copo. Só que ele é muito diferente de outros filmes sobrenaturais, todo mundo já comentou mais ou menos aqui sobre. Uma coisa que eu não gostava muito em filmes sobrenaturais, até comentei no episódio de. Qual que é o? Sobrenatural. Sobrenatural. Que eu não gostava quando o espírito em si tomava uma forma. Mas nesse filme, eles têm uma forma mais realista. É como se os corpos estivessem em decomposição. Então aquilo dá uma certa agonia e traz um tom mais real pro filme, né? Não fica tão, entre aspas, caricato. Tipo, os espíritos, né? A parte que o Riley tá se batendo e regaçando a cabeça dele me lembrou muito Hereditário. Então isso pegou num ponto que fez eu gostar ainda mais do filme, porque Hereditário é um dos meus filmes favoritos. Ele é muito agoniante, então eu assisti com os meus primos e o Enzo tinha partes que ele não conseguia olhar. Principalmente as partes que o Riley se machucava, porque ele já tava todo machucado e ele ainda se batia muito, né? E isso gera uma certa agonia. A questão da Mia, da depressão dela e sobre eles mostrarem, né, essa parte do suicídio da mãe, eu acredito que seja mais por ela não conseguir lidar com isso e não saber ao certo o que aconteceu de fato com a mãe dela. Até porque o pai guardou a carta por um tempo, né, só no final lá que ele vai ler pra ela e fala que realmente a mãe dela cometeu suicídio, então talvez seja por isso que mostraram no filme, né? Mais detalhes. Ai, que vocês já falaram tanto, então eu tô pensando os pontos que eu vou falar. Pra mim, com certeza Fala que o elenco é feio. Não vou cometer essa questão aí, essa gafe. Deixa em off. Deixa eu... Pra mim, com certeza, tá, tipo, top. Acho que foi o filme que eu mais gostei desse ano até agora. Pra mim, tá no top 1. Tá ali no dos melhores filmes do ano. Vamos ver o que vem aí pela frente ainda, né? Que tem a Freira. Desconfio desse filme, mas tudo bem. Eu tinha pensado agora, a Gali, você me desconcentrou. E tem Exorcista 2. Ia falar agora. Ah, mas o Exorcista eu tenho vai quase ser uma certeza que vai ser uma bomba. bomba. Por isso eu não comentei sobre ele. Ai, gente. Mas a gente não pode. Exorcista é meu filme, tipo, de terror favorito da vida, assim. Então, eu vou assistir É pelo muito bom. fanservice, essa é a verdade. Mas é um clássico, né? Então, tipo assim, o que dá medo na gente é, tipo, mexer com um filme que é tão consagrado, assim, no terror. E a gente sabe que quando as pessoas querem mexer no que já é bom, acaba estragando. E, cara, eu tenho muito medo. Porque a minha esperança é porque não é remake, né?
É uma continuação. Mas mesmo continuação, tem gente que faz aí, ó. Continuar o Halloween e terminou uma bosta Halloween. É verdade. Mas, sei lá, né? Não custa Mas, nada, né? Sonhou. vamos torcer pra que não estrague o legado, né? Que tem um legado bem forte. Que A tudo gente bem, não, fica com esperança até o último minuto, né? tipo, não precisa ser perfeito, mas que não estrague o legado do filme, né? Pode ser ok. Mas enfim, eu achei interessante, voltando pro filme, né? A parte que a Gucci falou sobre a relação entre as pessoas sentirem, jogando, sentirem uma sensação como se fosse drogado, sabe? De tipo, tô jogando, aquilo tá me dando uma sensação prazerosa naquele momento, então por isso que eu volto pra jogar aquilo. Eu tava pensando nisso quando ela falou também, porque eu não tinha enxergado essa cena dessa forma. Uhum, eu também não. Mas é como ela falou, é tipo um escape da realidade, algo, abre aspas, gostoso de fazer e de ver. E tipo, a gente também pode trazer essa visão para a realidade, porque existem pessoas que brincam de verdade com esse tipo de jogo, né? De invocar espíritos, mas eu também nunca tinha percebido o porquê, né? Porque elas fazem isso, Sim. porque elas têm uma ideia de que isso parece ser tão bom ou divertido, é uma coisa que não entra na minha cabeça, mas é como ela usou as drogas como um exemplo, né? As pessoas usam mesmo sabendo que é prejudicial, mas porque elas usam para tentar fugir, escapar da realidade que elas estão agora. Então foi um ponto de vista bem interessante. É porque também todos os outros filmes que tem as pessoas mexem com espíritos são sempre espíritos só ruins. Então as pessoas acabam afastando e não querendo aquilo de novo. Mas nesse filme tem os espíritos que são engraçados, que faz a galera ali que tá assistindo dar risada. Então aquilo faz com que eles voltem a jogar, né? E os adolescentes de hoje em dia, os jovens, eles são muito imediatos, né? Eles querem aquela sensação boa a todo momento. Então, isso que deve fazer eles voltarem Ser a jogar. viciante, né? É, O vício que eles têm no jogo da mão. sim. Mas enfim, gostei muito do filme. Vou dar nota 9, não vou dar 10. Tem algumas questões no filme que não são fatores para deixar o filme ruim, mas são uns detalhes de que não dá pra dar 10. Falou tudo. Eu dei Falei? 10. Dei Eu dei 10. 10, já consagrando aqui. O Melhor do Matheus ano. bateu um martelo. Pra mim é um dos melhores da 24, assim, sem dúvidas, em geralzão, e no terror é tipo top 3. Obviamente não chega aos pés de Hereditário, né? Não Não. faria isso nunca com Hereditário, mas pra mim é melhor que Midsommar, e é isso, me cancelem. É que Midsommar é muito específico. Midsommar tem Mas é terror também, mas então tem. carrega um peso de que ele veio logo após Hereditário. E também do Ari Aster. Então as pessoas estavam esperando muito desse filme. Estavam, acho que pensando numa vibe muito Hereditário. E não é totalmente diferente. Então eu acho que Midsommar sofre muito preconceito por essa visão que as pessoas tinham do filme. De achar que ele seria um filme tão ai, não sei a palavra, mas que seria um filme no estilo de Hereditário, que seria chocante e Uhum. surpreendente naquele nível, o que não é um filme totalmente diferente. Como fã de Falou tudo. Midsommar aqui, eu vou falar assim que eu acho que ele vem como antagonista do Hereditário, né? Que o Hereditário é um filme escuro, fechado, e o Midsommar ele vem como um folk terror, né? Que chama, né? Tipo, um terror folclórico que as pessoas não estão acostumadas, né? Sim, Uhum. galo Verdade. cancelado. Não, eu gosto de Midsommar. Eu gosto, só que eu criei uma expectativa gigantesca pra esse filme. E eu tava obcecado com ele na época que saiu, e eu achei ele estendido demais. Ele é muito simbólico, entendeu? É só símbolo, 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 símbolo. E eu acho que teve muito. Ele construiu muito por um final ter só alegoria.
entendeu? Mas, assim, é um filme que eu gosto, mas não é dos meus favoritos, assim. Inclusive, tem outro filme do Ari Aster que eu amo demais. Que eu e mais 10 pessoas no mundo todo assistimos, né? Eu queria saber se a Gucci assistiu também, Ai, que é ai, Bom Tem ai. Medo. Eu fui também. Esse também é distribuído pela Diamond Filmes, né? Tanto Aham. o Fale Comigo. E eu fui na pré-estreia desse também assistir. Aí você amou também, porque eu amei demais esse filme. Eu Todo mundo gosto desse odeia. filme. Eu gosto desse filme. Eu acho ele Cara, é um ele tem grande. tanta alegoria. Nossa, ele é O maravilhoso. grande. Ele é... Ele é um grande. Não é um surto que eu quero falar, né? Mas é como. É como ver uma. Eu não sei se vocês já viram filmes Pink Flamingos. Sabe? Que Aham. ele é tão. Tipo assim, ele é muito, muito, muito que ele fica desse jeito, entendeu? Inclusive o John Waters, né? Que é o diretor de Pink Flamingos e os outros filmes dele que tem esse envolvimento com as drag queens, né? A Divine e tudo mais. Adorou o filme. Realmente tem uma pegada muito ele, assim. Então, pra quem não gosta de Bom Tem Medo, assiste Pink Flamingos e repense. A Divine, né? Eu acho que o Bom Tem Medo é um filme muito. Eu não considero ele um terror. Ele é mais assim, um psicológico, um horror, um drama, sei lá. Mas ele é uma viagem na mente humana, sabe? Ele é um filme extremamente alegórico. Ele consegue tocar em pontos assim muito sensíveis e ao mesmo tempo de um jeito muito, como você disse, muito extra, muito exagerado, né? Então você passa tipo pela viagem do Bo na mente dele com a sensação dele de culpa que ele sente o tempo todo, as descobertas pessoais dele, medo, como é o título do filme, né? Paranoia, tragédia, desapontamento e tudo mais, sabe? Tipo, tem várias questões para colocar nele. Eu amo demais esse filme, eu vou defender ele, tipo, eternamente. Eu sei que ele não é muito bem visto, porque ele tem 3 horas também, né? É difícil assistir um filme assim, mas eu juro pra você que, tipo, pra mim eu assistiria mais meia hora dele de boa. Apesar do final bem bizarro e super abstrato, vamos dizer. Mas enfim. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre o filme? Acho que é isso. Bom, eu vou Só encerrar o episódio que então. ele Pode é falar. 10 de 10. Reforçando. Bom, enfim. Bom, gente, essa foi a nossa resenha de um dos grandes filmes de terror do ano, né? Acho que a gente pôde concordar que é um dos Uhum. mais legais, um dos mais excitantes, porque, assim, é um filme que é diferente, é um filme, assim, não vou dizer original, porque é forte essa palavra, né? Porque ele tem muitos elementos de outros filmes de terror, mas é um filme fresco. É um filme fresco, assim. É que fresco não traduz muito bem, mas é um É filme uma fresh. farofa bem temperada. Aham, ele é fresh, ele é uma coisa assim, sabe, refrescante de assistir, porque te dá várias visões diferentes sobre como o sobrenatural pode andar, né? Tanto no filme quanto no gênero. Enfim, e a gente quer agradecer de novo a participação da Gucci, da A24, né? Quem não conhece ainda, que mora dentro de uma caverna, segue eles lá no Insta e no Twitter. Se você quiser fazer uma propaganda, Gucci, fica à vontade. Segue a gente nas redes sociais, né? A gente fala bastante da 24 em geral, assim, tanto as distribuições quanto as produções. Mas a gente fala de outros filmes também. E é isso, assim. Muito obrigada pelo convite. E espero voltar no Talk to Me, né? No Talk 2000. Filme. Mas é isso. Obrigado pela participação. E semana que vem a gente retorna com os episódios de Envelheceu Bem, né? Com a nossa programação normal. A gente vai falar sobre o filme Os Outros, mediado pelo Matheus. A gente vai ver se esse filme realmente continua bom ou se envelheceu como um leite estragado fora da geladeira. E é isso, gente. Obrigado por escutar. Siga a gente nas redes sociais, @podehorrorizar_com_demudo, como vocês já sabem. E é isso. Até mais. Tchau, gente. Bye.